Agora eu pego um equipamento e falo assim, não, eu quero criar, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero pôr todo mundo de cabeça pra baixo. Vamos lá. Existem... Hoje eu entendo Pilates como se fosse uma coisa só, porque ele é uma coisa só. Mas comercialmente existem algumas abordagens, algumas linhas. Sim. Em resumo, temos duas, pra ficar mais didático, tá? Pra quem tá assistindo e pessoas que me seguem, não me cancelem. O clássico, que é aquilo que a gente entende que é o mais próximo daquilo que o Joseph Pilates criou. O nome Pilates vem do seu criador, Joseph Pilates. Ele tinha um outro nome, esse método. O próprio Joseph chamava de contrologia. E aí, ainda em vida, mais perto da morte dele, ele rebatizou, digamos assim, o método de método Pilates. Pra dar nome aos bois e as pessoas entenderem que era ele que tinha criado aquilo, de forma bem resumida. Sim. E o Pilates contemporâneo, que não tem nada a ver com a dança contemporânea, tá? O Pilates contemporâneo é a porta de entrada da maioria dos instrutores de Pilates, aqui no Brasil, principalmente. Porque são cursos que vão ter menos tempo de duração, que vão durar ali de 2 fins de semana, ou como o meu de 4 fins de semana. Cursos que vão ser financeiramente mais acessíveis do que um curso de Pilates clássico. E foi a forma que o método se popularizou no Brasil de forma geral. Até o comecinho da pandemia foi quando o Pilates clássico voltou e começou a ter mais força aqui no Brasil. E hoje é mais acessível, as pessoas entendem mais, está em ascensão. Mas digamos que tem essas duas abordagens. E aí dentro do contemporâneo, existem outras coisas que aí entram Pilates para gestante, Pilates clínico, aeropilates, cross pilates, funcional pilates. Ou seja, a pessoa tem uma ideia, ela quer vender, coloca o nome Pilates como um sufixo, e aí a pessoa que compra entende que é Pilates. Nossa, é isso. Bomba. Pois é. Bomba. Olha só, entendi. No fim é tudo para vender. Exatamente. Essas derivações. Sim, as derivações. Sim, perfeito. O Pilates contemporâneo, não é que ele é ruim, mas não existe o que a gente tem no clássico, que é uma metodologia clara, com começo, meio e fim. O que me levou pro clássico foi que, assim, eu tava no meu mestrado, já tava estudando Pilates com hipertensos, era o Pilates contemporâneo, e aí tem uma hora que você precisa traçar a sua metodologia, o seu método, né? Você precisa ali escrever o passo a passo de como que você está fazendo aquelas avaliações. E eu não conseguia entender a parte do método Pilates. Pensei, poxa, se eu tenho que criar uma aula do zero, se eu tenho que determinar começo, meio e fim, se eu tenho que determinar absolutamente tudo, e o que me trazem é uma apostila com um monte de exercícios soltos, sem conexão, que foi a minha primeira experiência, não é método. Para um método, eu pego isso e falo assim, Vitor, segue isso aqui. Cada um tem uma metodologia, um jeitinho, um olhar, isso é outra coisa. Mas eu preciso ver um método claro. E eu não enxergava isso. Foi quando eu comecei a procurar outras coisas até chegar no Pilates clássico. Então, hoje, já faz 5 anos que eu estudo, trabalho, ensino Pilates clássico. Faz muito mais sentido para minha organização de aula e para resultados também. Eu vejo muito mais resultados dos meus alunos. E para mim fez muito sentido mudar a minha abordagem, mudar a minha metodologia. Tem gente que não conhece o clássico, tem gente que não conhece do jeito que eu ensino. E aí entra o meu jeitinho de ensinar e falar, olha, talvez isso aqui, aquilo que você entende como Pilates clássico não seja o Pilates clássico. A gente fala, principalmente fisioterapeutas, o método é muito rígido, é engessado, eu preciso seguir uma sequência com começo, meio e fim, eu não posso pular essa ordem, não posso adaptar exercício para os meus alunos que têm muitas patologias, que têm limitações. Mas na verdade não, o Pilates clássico ele é muito flexível. Ele é só o caminho que já foi traçado por alguém, o Joseph. E aí eu digo, se você quiser fazer qualquer coisa nos equipamentos de Pilates, faça, mas dê um nome, batiza. Não usa o nome do cara que estudou a vida inteira, se dedicou, batalhou, foi lá, testou, criou equipamento, criou metodologia, criou fundamento, criou tudo.
Então, assim, se eu vou trabalhar com Pilates, eu preciso, no mínimo, entender quem foi o cara, qual o legado dele e como ele pensava. Sim. Agora eu pego um equipamento e falo assim, não, eu quero criar, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero pôr todo mundo de cabeça pra baixo, quero fazer acontecer, porque trabalha a criatividade, porque tem que são O outros. doido. Não dá pra ser 880, né? Exatamente. E olha, eu tenho amigos que eu falo que é um bom contemporâneo. Não é que eu abomino o contemporâneo, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas é sobre estar conectado com a essência do método.